Baixa o volume. Boa noite, Eric. Tá ouvindo direitinho a minha voz? Tá? Tranquilo? Tá ouvindo? Ou ainda não? Conseguiu ouvir? Ah, então tá bom. Daiane, Sandra, Basílio, Leslie. Oi, pessoal. Dentro de alguns minutinhos nós começamos. Boa noite, querida. Oi, Basílio. Viu? Deu certo. Sandra. Oi. Oi, Ju. Maria. Maria Regina, tudo bom? Obrigada, minha querida. Obrigada, Ju. Oi, tudo bem? Oi. Oi, querida. Saudades também. Saudades das noites e das tardes. Oi, Claudete. Oi.
Tudo bem? Alves, Claudete. Oi. Mais um minutinho e poderemos entrar. Oi, Marisa. Então, vamos começar o nosso trabalho na noite de hoje. Boa noite a todos, amigos queridos, irmãos de jornada. Vamos juntos fazer este trabalho hoje, que nos fala profundamente ao coração. Já vamos explicar por quê. Primeiro vamos fazer a nossa prece, nos envolvendo profundamente, Senhor, nos teus ensinamentos. Buscamos este caminho de luz que o Evangelho nos aponta. Que a tua falange de anjos, que esses espíritos iluminados nos acompanhem na noite de hoje. Alcance cada uma das criaturas que estiver de ti necessitando, Senhor. Que as energias produzidas por nosso amor, por nosso trabalho, por nossa boa vontade, pode servir, Senhor, para atender aqueles que delas precisarem. Rogamos a ti, Mestre Jesus, que nos auxilie com tua luz na noite de hoje. Rogamos, Senhor, pelas criaturas que estão desencantadas da vida por conta desta pandemia, desanimadas, tristes. Que um raio da tua luz as alcance, Senhor, e que possam elas aproveitar a vida o máximo que puderem, porque de qualquer forma o tempo passa. Abençoe-nos e nos auxilie, Senhor, na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, com a graça de Deus, vamos falar hoje sobre o ponto de vista. Capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto de vista está no capítulo de Meu Reino Não É Deste Mundo. Particularmente, temos uma queda por este capítulo, porque é o capítulo que promove ou tenta promover pelo entendimento o despertamento de cada um de nós. Esse ponto de vista deixa muito claro que, se nós formos capazes de ampliar o nosso ponto de vista, além do terra a terra, as coisas poderão ser muito diferentes na nossa vida. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. Mesmo que não queiramos, quando aceitamos a ideia de coisas muito maiores à nossa volta e vamos em busca dessas coisas maiores, e através da lógica desses ensinamentos, temos a certeza de que são verdadeiros, esta fé raciocinada, como dizem os espíritos, tem consequências imensas sobre a moralização dos homens na Terra, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre.
Muda completamente o ponto de vista. Tudo que antes trazia medo para a criatura, traz coragem. Tudo que antes a assustava, a alegra. Se formos capazes de colocar no nosso pensamento, colocar o nosso pensamento na vida espiritual, que é eterna, a vida corporal não passa de uma passagem num país ingrato. Estamos no corpo físico, vivendo num país ingrato. Ingrato por quê? Porque viemos de um bom lugar e vamos viver situações necessárias para o nosso crescimento. Então, neste lugar há asperezas a serem vencidas, né? As vicissitudes e as tribulações da vida são simples incidentes que logo passarão, porque nós estamos de passagem. Esta não é a vida verdadeira, aquela que teremos por toda a eternidade. É uma escola. E você não mora numa escola, você passa numa escola uma temporada. Então, teremos paciência, se soubermos disso, para avaliar, né, e entender que logo vai passar. E essa avaliação, ela vai depender da disposição de cada um de nós, de ir em busca dos parâmetros para fazer essa avaliação. O desespero, por exemplo, diante da morte, deixa de existir, porque compreendemos que a morte é um simples retorno. É voltar para casa. A verdadeira vida está nos esperando. E quiçá voltaremos melhor do que viemos, que esse é o propósito. Muito melhor. A morte, na verdade, é a porta da libertação, do exílio. Porque saímos da verdadeira pátria e nos exilamos na terra para o aprendizado. A morte é a entrada, né, de uma morada que nos proporciona paz e felicidade, se nós tivermos cumprido com os nossos deveres. Paz e felicidade. Sabemos que nada é definitivo, nada. Haverão tantos retornos quantos forem necessários a essa escola da vida. As inquietações da vida, elas deixam de ter razão de ser, porque eu sei que logo ali adiante eu não terei mais esse problema, ele é passageiro. Vamos nos aplicar mais nos propósitos a que viemos, por que estamos aqui. E vamos esquecer as amarguras, as angústias. Com dúvidas, sem noção da realidade da vida, sem noção do nosso futuro, os nossos pensamentos e os nossos desejos irão se debruçar sobre a vida terrena. E sentiremos aí um estacionar do nosso espírito. Porque vamos ver nos bens terrenos os mais preciosos bens que podemos possuir. É uma pena. Como a criança que possui brinquedos e vive na eterna insatisfação de brinquedos novos. E para obtê-los, os brinquedos novos, não há nada que não faça. E a perda de qualquer um desses brinquedos é seguido de uma tristeza pungente, de uma decepção, de uma esperança frustrada, de uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. E isso é uma das coisas mais comuns aqui na Terra. Uma injustiça. Eu não mereço. E se formos olhar para as nossas vidas atrás,
num período em que ainda estávamos adormecidas, esta frase, muitas vezes constantes na nossa boca, também foi expressada em momentos de ignorância. O orgulho, a vaidade, essas coisas causam muitos tormentos na vida da criatura. Causam angústia, angústia perpétua, em todos os momentos. Enfim, é nesses momentos de reflexão que nos encantamos com os ensinamentos de Jesus. E nesse momento tem especialmente que diz assim: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Sim, é a clareza para o entendimento. É preciso ativar as potências que possuímos. É preciso exercitar a nossa inteligência. Ir em busca desses conhecimentos. Uma vez, fiz uma queixa que os livros da Joana de Ângeles eram muito difíceis, que tínhamos dificuldade de entendimento. E uma pessoa bastante entendida fez um comentário que ela havia dito que ela não iria mudar, porque ela tinha interesse que nós subíssemos até ela e não que ela descesse até nós. E isso foi maravilhoso. Hoje entendemos os livros da Joana de Ângeles. Hoje é diferente. Na verdade, o que tínhamos era preguiça mental. Preguiça mental. E a preguiça mental atrasa a nossa vida, atrasa os nossos dias. Tomando do ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual estamos colocados, tudo toma ao seu redor proporções enormes. Aquilo que seria um probleminha pequeno, né, de repente fica imenso, porque não conseguimos ir adiante. Não sabemos, falamos, depois vem a morte, depois que eu morrer, daí não importa mais. Né? Esse é o ponto de vista terreno. Depois que eu morrer, nada mais importa. Eu quero é aqui, eu quero ter felicidade aqui, eu quero ter bens aqui, eu quero adquirir coisas aqui, eu quero ser feliz aqui. Nem sabemos o que falamos. É necessário se elevar, mudar o ponto de vista, experimentar o alto da montanha e de lá aquilo que era enorme ficará bem pequeno. As pedras no caminho serão quase imperceptíveis. Encarar a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura é como estar no mais alto dos montes. Investigar essa vida futura, saber sobre o depois da morte, saber sobre o depois do período espiritual, o retorno e mais uma vez a volta. A humanidade, quando sobe na montanha, quando consegue atingir o cume pelo entendimento, é como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Olhando lá de cima, somos como formiguinhas, sabe? Formigas sobre um torrão de terra. E o mais bonito de tudo é que lá proletários e potentados são iguais, grandes e pequenos são iguais. Se confundem pretos e brancos, letrados e iletrados. E lamentaremos esses homens efêmeros que por tão pouco sofrem tantas inquietações no desejo de ter um lugar que lhes eleve por tão pouco tempo, quase nada, em vista da eternidade. Dá pena, porque vão usufruir muito pouco.
e perderam um período precioso de observar e observar-se, de crescer aprendendo com os companheiros e de crescer aprendendo consigo mesmo, com suas imperfeições. Há quem diga assim, pensando desta forma, a Terra estacionará. Todo mundo fica esperando a morte e não vai fazer coisa alguma. Não, meu irmão, não é bem assim. Qual a criatura que vai passar uma temporada na praia ou no campo e sua casa está completamente bagunçada, destruída, a pintura descascada, o mato tomando conta? Esta criatura conseguirá ficar uma temporada neste lugar sem limpar, sem arrumar, sem organizar, sem dar uma aparência decente àquele lugar, sem promover condições para uma estadia agradável? Não. O homem procura instintivamente o seu bem-estar, mesmo sabendo que a vida passa depressa, que, como dizem os espíritos, uma encarnação é um piscar de olhos na eternidade. E é uma verdade. Mesmo assim, o homem vai fazer esforços para o seu bem-estar. Mesmo por pouco tempo, ele desejará estar aí da melhor maneira que melhor possa estar. Então não tem como. Quem que quando sai fazer uma caminhada e falta só meia quadra e ele sente uma pedra no sapato, ele não vai tirar esta pedra porque só falta meia quadra? Por preguiça de se abaixar e tirar o sapato e tirar a pedra, ele vai sofrer por meio quarteirão? O homem de boa vontade, esclarecido, trabalha por necessidade, mas trabalha também por gosto e por dever. E nisso ele cumpre os desígnios de Deus e o que a providência destinou para ele sobre a terra. Deus não condena os prazeres terrenos. O que Deus condena são os abusos desses prazeres, em prejuízo das coisas da alma. Porque não temos o limite, infelizmente, da necessidade dos prazeres terrenos. Porque não dominamos ainda o corpo, a carne, ela nos domina ainda. Como disse o apóstolo Paulo, a carne age contra o espírito e o espírito age contra a carne. É necessário o crescimento evolutivo, é necessária a dor, a vivência dos exercícios para ampliar os nossos horizontes e também dar a cada um de nós o necessário para a construção de uma psique equilibrada que trabalhe a nosso favor. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Sim, é preciso refletir. Temos muita coisa para pensar, muita coisa para refletir. Dependendo do ponto de vista que já alcançamos, fica mais fácil. As coisas vão ficando fáceis. Mas se ainda guardamos no coração a dificuldade em relação aos nossos irmãos, companheiros de jornada terrena, dificuldade de perdoar, dificuldade de aceitar, dificuldade de ver com olhos amorosos toda e qualquer criatura que cruzar o nosso caminho, enquanto os inimigos
pesarem na balança, teremos dificuldade, porque ainda não estamos no alto da montanha. E a subida é difícil. O senhor Hippolyte, Leon, Denisard, Rivail, nosso querido Allan Kardec, diante de concepções novas, precisou repensar os seus conceitos. E de maneira extraordinária e corajosa, ele se entregou ao trabalho científico. O trabalho científico, sério, desbravando na área do conhecimento terras até então desconhecidas. Particularmente, gostamos muito da introdução do Livro dos Espíritos, onde ele explica passo a passo como foi que ele se organizou para esta luminosa tarefa. E ainda tivemos o filme do Sr. Allan Kardec, belíssimo, doce. As expressões do seu rosto, o artista deixou passar de uma forma como se o tivesse conhecido, talvez porque tocou nosso coração. Então, esse trabalho incansável nos legou uma enorme coletânea de informações que ampliou os nossos horizontes. Informações extraordinárias, porque não existia nada igual. Saímos do acanhado ponto de vista da terra a terra. Tudo seria diferente dali por diante. O Deus do medo, o Deus parcial, não existia. Nunca existiu. O Deus das penas eternas também não. A fé cega não é boa. Não existe. Nos prejudica. O conhecimento, este gigante, devorador da ignorância, nos chega abrindo novas estradas, nos convidando à reflexão, a profundas reflexões, para irmos em busca da verdade em cada um de nós. Hoje se fala muito na viagem interior, Conselho dos Espíritos, na necessidade de nos conhecermos. Ninguém resolve um problema que não conhece. Ninguém consegue atingir um problema que esconde de si mesmo. E o nosso ego é especialista em esconder problemas. Qual é o meu ponto de vista? Do que eu me queixo? O que é que eu ainda não entendo? Por que isso acontece comigo? Porque eu. É o ego falando. É o ego nos colocando em situações difíceis. Qual é o teu ponto de vista? Erguemo-nos no cume da montanha, numa doce homenagem ao Sr. Allan Kardec. Ler e estudar as suas obras é um caminho precioso. Tomando o conhecimento da sua história, da história do Sr. Allan Kardec e da Amélie Gabrielle Boudet, esta grande mulher que o secundou nos trabalhos de forma extraordinária, que depois que ele partiu, continuou trabalhando ativamente no movimento espírita, que organizou seus papéis para compilar novas obras, que confiou na proposta de Deus, que ela acompanhou passo a passo. Tantos sacrifícios eles se impuseram a si mesmos para trazer até nós este alargamento do nosso ponto de vista, para que o nosso ponto de vista tivesse a amplitude que hoje tem. Não fora ele, talvez não tivéssemos esta possibilidade. E podemos muito mais. Vamos abrir a mente e o coração.
Vamos viver esse aprendizado que temos recebido dos Espíritos e oferecer aos que convivem conosco. Sim, é vivendo no nosso dia a dia. Vamos oferecer exemplos, vamos oferecer motivos para que essas criaturas também queiram conhecer o nosso ponto de vista. Esta oportunidade bendita, amparada no amor, na clareza das palavras, na luz do entendimento. Muitas vezes vemos com tristeza a condição das criaturas que são analfabetas, que não conseguem ler, porque sabemos que isso lhes traz muitos limites. Mas existe um caso muito mais difícil que o analfabetismo da letra. Tem aquele que é culto nas letras, mas que se nega a aceitar os ensinamentos do Mestre Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita. Seus limites estão nos atavismos do passado, está preso nos preconceitos, não consegue se desenrolar. Mesmo que haja lógica, o seu ego inflamado nas suas crenças coloca dificuldades, impede a visão. Esse é difícil, esse irmão precisa de muito amor. A paciência, a tolerância, o devotamento, a abnegação, a perseverança, a atitude da vivência do Evangelho, aliada aos esclarecimentos trazidos pelo codificador, incansavelmente trabalharmos, demonstrando o quanto estamos em paz diante das tribulações da vida, das vicissitudes, o quanto aceitamos as dificuldades que nos aparecem, não de braços cruzados, não, de forma ativa, alegre, valorizando cada minuto da vida. Outro dia eu li uma história falando da nau que Jesus está no comando e que por mais que as ondas gigantes açoitem a nau, Jesus está no comando. É o Senhor das forças da natureza. Conhece as leis que fogem ao nosso entendimento e trabalha com essas leis. Tem todas as informações sobre cada um de nós. Sabe tudo ao nosso respeito. E sabe o que é que precisamos. Como não confiar neste comandante? Vamos nós estudar a rota. Vamos auxiliar com a nossa capacidade mental de bons pensamentos, de boas energias, de boas vibrações. Empoderar ainda mais o socorro do Mestre Jesus com a nossa boa vontade, com a nossa coragem. A humanidade está avançando nas pesquisas do universo e muito, temos visto aí nas notícias da TV. Mas precisamos dar um tempo para nós mesmos antes de nos debruçarmos nessas conquistas. Olhar para dentro de nós. Como queremos nós devassar o infinito, que no seu imenso silêncio nos fala profundamente a alma. Quem já não olhou para este céu bordado de estrelas e não conversou com o Mestre Jesus, com o Senhor da vida? Então,
se não nos encorajamos a devassar a nós mesmos, o nosso íntimo, as nossas imperfeições, não temos ainda condições de querer descobrir os segredos do universo. Temos muito individualmente para fazer. E depois nos juntarmos ao exército do Mestre Jesus, do Rei da vida. A Terra realmente está desarrumada. Na verdade, está uma grande bagunça. Não estávamos preparados para a pandemia. E ouvimos muitas pessoas dizerem assim: eu esperava qualquer coisa, mas nunca imaginei uma pandemia desta maneira, que revolucionasse o mundo inteiro, que fizesse as pessoas pararem. A Terra está bagunçada, mas estamos de mudança. Sim, o mundo vai mudar, a Terra vai mudar. Talvez seja um pouco demorado, mas estamos preparando esta grande mudança para que haja uma unidade de ponto de vista. Então, para arrumar a Terra, é preciso arrumar a nós mesmos. Conhece aquela história do mapa do mundo? Que uma mãe, ela, professora, estava dando aula em casa e o menino, seu filho, não deixava que ela tivesse sossego para dar a aula. E ela pega de um mapa grande do mundo, e corta em pequenos pedaços e dá para ele e diz: olha, enquanto eu faço o meu trabalho, você monte esse mapa. E pensou que ele passaria o resto do dia montando o mapa. Mas o menino, em poucos minutos, montou o mapa. E ela ficou impressionada e perguntou para o menino: mas como tu fizestes isso com tantos pedacinhos? Ele disse: não, mamãe, atrás tinha um homem. Eu montei o homem e, consequentemente, montei o mundo. Então, começa por mim, começa por você, começa por cada um de nós. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de apontar o dedo. Porque o Mestre Jesus nos deu essa igualdade. Amai-vos uns aos outros. Nos chamou de irmãos e de amigos. E disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Que Jesus os abençoe, hoje e sempre. Rogando ao Mestre Jesus que nos ampare nesses dias complicados, que permita mais pessoas alcançarem a lucidez do conhecimento e que todos nós, unidos no amor e na prece, possamos auxiliar nesta transição que se inicia. Abençoe, Mestre, e fique conosco. Que assim seja. Obrigada, Lígia. Boa noite a todos. Obrigada, Jonathan. Boa noite. Obrigada, queridos. Obrigada pela força, pelo carinho. Nos sentimos agraciados. Que Deus ilumine a todos vocês. Disponha. Aqui não saiu ainda.